É minha deixa. Aqui novamente, pessoal, eu vou apresentar a professora Alessandra Vieira, né? A professora Lê, como é conhecida por nós, pelos amigos, né? Ela é professora do IFMG Campus Ipatinga, e ela sonha com um mundo livre de opressão de todo tipo e trabalha todos os dias para ver esse sonho acontecer. Tem uma pergunta para a Lê que foi feita pelo Emanuel Siqueira, e eu vou ler aqui a questão. Ultimamente, tenho ouvido algumas falas sobre capitalismo consciente. E eu, Emanuel, ouvi por esses dias uma fala sobre agronegócio sustentável. Podemos realizar um capitalismo consciente ou o simples fato de ser capitalismo já deslegitima a consciência? O simples fato de ser consciente já deslegitima o capitalismo, né? Que são duas coisas, é como o agronegócio sustentável. Você queria aproximar dois paradoxos, né? Se você fala em consciência, eu estou pensando em consciência no sentido geral, global, né? Consciência ecológica, consciência social, consciência humana, né? O capitalismo, ele não pensa em consciência, ele não quer dividir as riquezas, né? Ele não quer dividir. Ele é um sistema que ele não prevê a divisão. Então, como que isso pode ser consciente? Né? Para mim, isso é um paradoxo que é o inexorável, assim. Naturalmente, isso não pode funcionar. Eu vejo que alguns países funcionam na base de um capitalismo que você pode chamar de consciente, compassivo, o que você quiser, funciona na base de um capitalismo que não é, para usar uma expressão comum, um capitalismo selvagem, né, esse rentista, é assim que os milionários, por exemplo, viram bilionários, porque eles ganham dinheiro, eles põem dinheiro para render, eles não produzem nada, eles nem geram emprego, né, por isso nós temos uma crise de empregabilidade no mundo inteiro, né, os números são, gente, os números, no Brasil, se a gente ficar olhando esses números, a gente não dorme, a gente tem pesadelos, porque o desemprego, ele gera convulsão social, eu fico muito feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, a convulsão pode gerar muita desgraça social, ela é a desgraça social, né, o que ela pode gerar é muita violência, mais violência, falar em violência no Brasil, né, parece sei lá, uma viagem minha, mas ela pode gerar mais violência ainda, então eu não consigo ver como que um sistema que funciona na base da acumulação para uns, e esse uns aí, ele é ridículo, né, porque a gente fala assim, acumulação para uns e nada para outros, me parece até uma balança quando você fala, né, porque você constrói duas narrativas aqui, uns e outros, não é uns, né, bilionários, tem uma bilionária para falar, né, que é uma mulher, e o resto, gente, é a massa que não vai receber nada, ou vai receber no capitalismo que a gente chama, sei lá, consciente, compassivo, sei lá o quê, vai receber migalhas, e toda vez que o sistema tentar, né, toda vez que ele for cair, gente, os donos do capitalismo são os capitalistas, a grande burguesia mundial, não vai deixar esse sistema cair. O que ela faz? Ela tira a pressão da panela, né? Ela vai lá, é uma panela de pressão o sistema, no mundo inteiro. Em países pobres e países grandes como o nosso, é uma panela de pressão cuja pressão está aqui, ó, a válvula já subiu, sabe, só falta... Aí o que os burgueses fazem? A grande burguesia, né, quando eu falo burguês, gente, é grande burguesia, tá, dono de bancos, cara que tem bilhões. O que eles fazem? Eles tiram a tampa, um pouquinho da pressão, né, isso que você faz com a panela, quando você tá com a panela de pressão lá tentando que ela, né, saia o ar para você abrir, eles tiram um pedacinho. Eu acho que falar em tipos de capitalismo consciente, capitalismo ecológico, agronegócio ecológico, é tentar tirar um pouquinho da pressão de algo que é historicamente natural, parece estranho, mas que historicamente parece que é para onde a gente está indo, que são os povos que são... Vamos fazer esse negócio parecer menos horroroso, então vamos chamar de capitalismo e consciente, uma palavra bonita, né? Uma palavra inventada modernamente, porque você fala assim, não, eu sou um opressor, mas eu sou um opressor com consciência. A gente precisa dizer quem você sabe quem que você oprime, essa que é a sua consciência, ou você não oprime muito, porque aí a panela não explode, né? Eu acho que é maquiagem, sabe? É maquiagem para tirar a pressão da panela que a gente vê todos os dias, né, assim, aparecem movimentos extremamente revolucionários em vários países, né, a ascensão da extrema-direita, o que ela fez foi trazer à tona, né, toda a força popular,
dos movimentos sociais, né, que ficam, é um jogo, né, gente, abafa, sobe, né, a gente vê subindo, a gente, uau, né, aí abafa de novo. Então a nova nomenclatura para o capitalismo, ela é necessária, ela é uma maquiagem, né, para você não ver o rosto feio que ele tem, porque ele é um rosto horrendo, e um rosto que tem a cara, gente, da desempregabilidade. Eu tenho emprego, mas eu não quero trabalhar 20 horas, eu quero trabalhar 8. Eu tenho emprego, mas eu quero férias remuneradas. Não, eu quero férias, né? Aí depois remuneradas. Então, quando ele não era tão horroroso, agora se você tirar a maquiagem, é assim, 30% da população na miséria, catando comida no lixo, entendeu? Então tem que tirar a pressão da panela. Eu acho que essa maquiagem aí que está sendo feita, não só sobre o capitalismo, mas sobre todos os movimentos, também a cooptação que ele faz dos movimentos, é uma necessidade de sobrevivência, porque o capitalismo está numa crise, uma das maiores que ele já viveu, né? É isso que eu penso. Obrigada, Alessandra. Dando continuidade às perguntas, eu gostaria agora de apresentar a professora Daniele Gonzaga. Então, eu vou apresentar a Daniele, depois eu apresento a Sara, e depois a gente faz uma nova rodada de perguntas, certo? Então, a Daniele, gente, Daniele Gonzaga, de Brito, ela é professora do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, mestre em Estudos da Linguagem. Daniele, tem uma pergunta aqui para você, bem bacana, então eu vou ler aqui para você. Foi uma pergunta feita pela Alessandra, né, que ela diz o seguinte: será que as ideias do feminismo decolonial explicam por que fazemos hashtag para uma europeia, que foi chamada de feia, e não fizemos nada quando um governo de esquerda mantém trabalho doméstico realizado por mulheres, maioria negras, foi mantido como serviço essencial durante a pandemia? Estou me referindo ao governador Flávio Dino. Polêmica, gente, à vista. Com você, Dani. Boa noite, gente. Obrigada. Gostaria de parabenizar. É uma grande oportunidade. Ficamos muito felizes. Quando eu liguei minha câmera, as meninas estavam até falando, tá um ventiladorzinho aí, Manaus, 40 graus, né? E a gente fica muito feliz de poder desse lugar aqui, compartilhar um pouquinho. Essa pergunta ela é muito instigante, né? Ela leva a gente a várias reflexões. Esse exemplo é um dos diversos que a gente pode, né, discutir. Talvez um que nos cutuque um pouquinho mais seja a questão do Black Lives Matter, né? Que a gente acabou entrando numa mobilização em massa, não porque pessoas negras no Brasil morrem, mas porque um negro estadunidense morreu. Né? De repente, a divulgação daquela morte em outro lugar, num lugar que não é o lugar do entremeio, não é o entre-lugar que eu até conversava antes, ele dá uma importância maior e uma visibilidade do outro, do estrangeiro, daquilo que nós desejamos ser. Né? Então, são exemplos que nos cutucam e que mostram o nosso distanciamento de nós mesmos. Né? Outro exemplo bem importante é a questão do Covid, onde o governo federal nega a assistência prioritária para os povos tradicionais. Né? Os povos indígenas tiveram que entrar com uma ação solicitando, clamando ao STF para que fosse legalizado condições mínimas. E a gente percebe de feia, até porque a questão do belo é muito subjetivo, né? A perspectiva do que é belo, do que é feio, ela tem traços históricos de construção, né? Então, por que a gente se ofende tanto, se incomoda tanto, quando uma mulher branca, loira, né? Uma outra pessoa, eu falo outra exatamente no sentido de alguém diferente daquele que eu sou, ou daquele que eu não percebo que sou, porque ela me causa tanto incômodo, me tira do meu lugar, sendo que em outras situações eu e os meus pares se encontram em sistemas de opressão nítidos e evidentes e eles me silenciam. Então, essa pergunta ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. A questão da decolonização é exatamente essa quebra de uma compreensão de um indivíduo que não sou eu. Aquele indivíduo que me mascara, que me anula,
que me coloca numa situação de tentar ser algo que eu não sou, estou distante daquilo, e que evita a minha autopercepção. Então, sim, com certeza, essa pergunta aí, ela é importante, e ela nos leva a outras reflexões, né? Reflexões mais próximas, muito mais próximas. Eu penso que o mais próximo da gente no momento é o Covid e as relações de opressão que nós estamos sofrendo e parece que nós não nos reconhecemos nela. Eu acho que é isso. Obrigada, Daniele. Agora eu queria apresentar a Sara Souza, gente. A Sara Souza, prata da casa, né? É aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMG Campus Bambuí. Ela participa do coletivo feminista Maria Maria, é diretora de finanças do Diretório Acadêmico de Ciências Biológicas e representante do corpo discente no Conselho Acadêmico, bolsista do projeto de discriminação de gênero e divisão sexual de trabalho em práticas de estágio em cursos superiores às ciências agrárias. Acredita que a luta, mesmo que dolorosa, também é um ato de amor a si e ao próximo, e ama a natureza. Sara, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, olhando a sua pesquisa e tudo mais, eu fiquei pensando na relação entre o conceito que você apresenta, né, de divisão sexual do trabalho e a subrepresentatividade das mulheres na política, né? Embora não é esse o seu tema de pesquisa, você está pensando da inserção das mulheres no mundo acadêmico-científico e tudo mais, mas as coisas estão conectadas, né? O fato das mulheres estarem sobrecarregadas, limpando, passando e fazendo essas atividades consideradas menores, né, desprestigiadas socialmente, tira um tempo precioso que elas poderiam se dedicar a atividades como o fazer política, né? Então, assim, queria saber que reflexão que você faz a respeito e como a gente pode pensar em estratégias, enfim, para, enfim, minar essa divisão sexual do trabalho, né? Então, essa é a questão que eu faço para você. Jesus, que perguntão. Bom, aplicação numa frase, por favor. Tô brincando. Eu acredito que realmente mulher na política, além de ser um pouco raro, né? Assim, a gente tem uma crescente e tudo mais, mas ainda assim é algo raro, e quando tem ainda é desmerecida por ser mulher, né? Eu poderia citar, por exemplo, o impeachment da Dilma, que por muito pouco foi tirada da posição de presidente do país, enquanto a gente acompanha outras pessoas, outros presidentes do sexo masculino que fizeram coisas muito, assim, bem diferentes e muito mais visíveis, né, algumas coisas, e enquanto ela, e outra coisa, né, ela foi tirada do posto dela, ela foi xingada e criticada só por ser mulher o tempo inteiro, nunca colocaram à frente o que ou quem ela era, colocaram que ela era uma mulher, que ela era isso, era aquilo, e várias palavras de baixo calão. Então, eu acredito que isso é... Parece que a Sara caiu, né, gente? Aqui. A gente pode fazer uma nova rodada de perguntas para a Daniele e para a Alessandra, enquanto a Sara volta. O que vocês acham? Podemos? Então, eu vou fazer uma pergunta agora para... A Sara voltou? Ainda não, né? Fazer uma pergunta para a Alê. Alê, essa pergunta eu que, né, depois de ver a sua apresentação, isso me trouxe várias questões. A sua apresentação, aliás, foi bem importante, né, no sentido de pensar essas lutas feministas no sentido de detonar o capital morativo da Sheryl Sandberg, né, que ela, quando ela publica o livro dela, acho que foi em 2013, né, que é o Faça Acontecer, o próprio título, ele é muito, tem essa ideia de que você faz e acontece, né, é um self-made man às avessas, né. Então, ela estimulava as mulheres a serem mais ambiciosas no trabalho e tudo mais. Aí eu fiquei pensando o seguinte, né, como esse tipo de feminismo de corte liberal, ele pode ser cruel com as mulheres
no sentido de, ao individualizar as opressões de gênero e não levar em conta, né, aspectos como o teto de vidro na carreira das mulheres, ou até mesmo as questões como a síndrome da impostora, como é que fica esse feminismo? Ele não é ele não acaba sendo um meio de oprimir as mulheres mais ainda do que elas são oprimidas? Então, gostaria que você falasse um pouco disso, e talvez seja interessante explicar, né, esses conceitos de teto de vidro, de síndrome da impostora, que me parece que a Sandberg, ela não leva isso em consideração, né? É verdade, ela não leva, não. Mas é conveniente não levar, né? Claro que você vai sempre defender com unhas e dentes, né? As ideias com as quais você lucra, basicamente, né? Que é os capitalistas fazem. Ela é uma capitalista, né, gente? Então, ela é o que as pessoas chamam de capitalista. Então, ela vai defender as ideias com todos os recursos que ela tiver e o dinheiro que ela tiver, né? Cooptando a luta feminista. Criar um feminismo dentro do feminismo, que é esse feminismo corporativo, é você cooptar a luta, né, e fazer luta por uma porcentagem de mulheres que, como eu disse na apresentação, são privilegiadas, né, porque elas estão, inclusive, no mercado de trabalho, isso é um privilégio, né, e elas estão numa empresa, é um privilégio, elas não estão numa fábrica, elas não estão como empregada doméstica, né, então tem toda uma subclasse aí que elas foram alçando, e elas estão numa empresa, né. É verdade, ela escreve o livro, né, o livro, o nome é muito brega, né, o nome é uma invenção, seria um self-made woman, né, que essa mulher faça por si mesma. Gente, esse conceito em si, ele tem algum problema muito sério com ele, né, porque, assim, a ideia do self-made man, do self-made woman, né, que é assim, faça por você mesmo, você se faz, né, você nasce das cinzas, você seria a fênix, né, porque você tem toda uma desgraça, né, de onde as pessoas saem, a pessoa nasce ali, a falta de oportunidade, esgoto, a céu aberto, e se você lutar, né, você chega na meritocracia, se você lutar, você consegue. É o que a Trajano fez, né, a da Magazine Luiza. Se você não lutar, se você não conseguir, porque você não lutou o suficiente, então é sempre culpa sua, né? É sempre algo que não é o sistema que fez com você, é algo que você se fez, porque você em algum momento foi fraca, né? Ela desconsidera o teto de vidro está muito conhecido, está muito claro lá naquele exemplo que eu dei da Renata com o Bonner. Por mais que a Renata seja uma mulher privilegiada, ela é absolutamente privilegiada, ela ganha R$200 mil, né? Eu nem sei o que é isso. Ela ganha esse salário que é o inominável para as pessoas, que dá a ela R$200 mil. Gente, mas o cara que está do lado dela, ele é que alçou os cargos mais altos. Ela é apresentadora? Ele também é. Ela é editora? Mas ele é editor-chefe. Né? Isso é o teto de vidro. Tem um limite aqui, tem um teto, né? A metáfora é essa, tem um teto, tem um vidro aqui, e é vidro de propósito, para você bater a cabeça machuca, ele quebra e te arranha. Porque é bem essa metáfora, né? Se você tentar passar, sabe, de onde é permitido uma mulher, mesmo no mundo corporativo, né? Tem um limite aqui para você, e se você tentar passar, você se machuca, e esse machucar é simbólico, né? Porque você pode ser assediada, você pode ser perseguida, você pode ser demitida, né? Então, eu não estou dizendo, gente, que as mulheres privilegiadas, aqui ganham R$200 mil, que elas não são oprimidas. Eu só estou dizendo que é muita bala na agulha para a gente lutar por uma mulher que ganha R$200 mil, sendo que tem diversas, milhares, milhões no Brasil, que estão trabalhando na pandemia como trabalho essencial, num trabalho que não é essencial, e que foi a burguesia que disse qual é o trabalho essencial. Quem decidiu que é trabalho essencial? A burguesia que decide, né? A alta burguesia da Bahia, do Maranhão, Rio Grande do Sul, a alta burguesia fala assim, peraí, governador, eu não fico sem minha empregada doméstica, não, eu tô em casa, mas tá louco, eu vou limpar minha casa, né? Me ajuda aí, governador. Aí um governador de esquerda, gente, que esquerda é essa? Quem tem uma esquerda dessa não precisa de direita nem de extrema direita, não, porque isso é uma cooptação total de todas as necessidades da população negra, da população pobre. Você dizer que trabalho de empregada doméstica é essencial? Não, aí teve só para terminar de exemplificar aí o negócio né, de como é que as classes elas interagem, né? A interação é sempre desse jeito. Aí o sindicato, gente, a questão da linguagem, né, Daniel? Você que é professor de literatura, de língua, né?
a questão da linguagem. Eles vão lá e falam assim, não, é serviço essencial se for imprescindível. Qual é a diferença de essencial para imprescindível? Quem decide o que é imprescindível? Imprescindível é a burguesia dizendo assim, imprescindível, não posso ficar sem ela. Entende, gente? Como que as classes, elas se conectam sempre de cima para baixo, vem tudo de cima para baixo. Então, tanto a Trajano, né, que tem uma história lá de vida, todo mundo, né, gosta de usá-la como exemplo de meritocracia, porque ela alçou mesmo voos que para a classe dela nunca seria permitido e tal. Eu fico me perguntando, por que é que ela teve que passar a vida inteira dela tentando ser milionária? Por que é que a gente ensina para as pessoas que ter sucesso, aliás, essa palavra é capitalista, você tem que ser milionário? Não é? Então, os exemplos de meritocracia, eles deveriam ser usados para a gente entender como que não é só cruel você tentar sair das estatísticas, você gasta a sua vida saindo das estatísticas, não é? Porque quando olham para nós, falam assim, nossa, você era pobre, né? Seu pai é garçom, né? Você conseguiu vencer na vida. Meu filho, eu estava tentando sobreviver, vencer, você está doido? O que é vencer? Né? Esse papo de meritocracia é esse, que você tem que se esforçar. Se você se esforçar, você consegue ficar uma bilionária, como a Trajano. Se você não se esforçar, se você não conseguir, porque você não esforçou tanto, então você é preguiçoso. Aí tem tudo a ver com o neocolonial, eu acho, né? Que é assim, você é um preguiçoso, você descende do índio, de escravo, você não luta, você não sabe lutar. Engraçado, trabalhava na cana, no corte de cana, não sabe lutar, né? Eu não sei o que é lutar, porque eu não trabalhei no corte de cana. Então, todos esses conceitos, eles estão aí, eles estão flutuando, né, para a gente pensar que as mulheres mais privilegiadas, elas sofrem opressão, mas elas imprimem muita opressão também. E elas não querem, ninguém quer perder privilégio. Então, as mulheres que oprimem, elas são oprimidas, né, lá em cima, no topo da pirâmide, quem ganha 200 mil, mas elas são extremamente opressoras também. Né? E aí, não dá, gente, não dá pra gente fazer feminismo para fascista, eu penso, sabe? Não dá para fazer, não dá para defender mulher fascista, eu não defendo mulher fascista, pode me chamar do que quiser, falar assim, seu feminismo é um feminismo exclusivo, ele não inclui, beleza, eu durmo com essa, porque se a pessoa assume uma postura de opressor, né? Se ela consegue ganhar 200 mil, e aí ela tem uma postura de opressor, não precisa de mim não, ué. Precisa do meu feminismo aqui, humilde, aqui no interior de Minas, não é? Ela já tá lá, oprimindo as dela. Eu tenho que lutar pelas mulheres que ela tá oprimindo, não por ela. E esse negócio do chamar de feia, né? Vamos voltar para esse negócio. Chamar de feia, gente, é coisa de escola, né? Ou seu bobão, ou seu feio. Aí, todo mundo em cima da pessoa. Seja a pessoa que for, que falou, né? Não vou falar o que penso, mas seja quem for. Isso é energia demais para mim, sabe? Quando as questões de classe, elas são absolutamente urgentes. Pensar quem são as pessoas. É preciso pensar no feminismo que seja inclusivo. O feminismo inclusivo, ele só pode, gente, incluir 99 se pegar as preta pobre. Não tem como. É a maioria da população brasileira, não é não? A maioria é mulher, a maioria é negra. Que feminismo é esse que eu tô hashtag pra Brigitte? Entendeu? Que loucura de energia. Porque tem energia psíquica ali, não tem, gente? Não tem energia que você gasta quando você tá ali na militância. A militância é um negócio que te consome. Então eu quero ser consumida, sabe? Pela militância. Mas sem falar de, espero que 10 mil pessoas, né? Mas que a Rede Globo tenha, sei lá qual é a audiência, eu tenho que pensar como é que o sistema funciona, né? E como que ele pode parar de funcionar também. Falei demais. Certinho, Ale, obrigada. Só um comentário aqui que o Emanuel Siqueira fez, gente, eu vou ler para vocês. Ó, exatamente. E muitas ainda como a chefe de família e a única renda da família, tendo que se arriscar com um trabalho essencial. Sara, você não quer continuar respondendo que caiu aquele momento? Sobre a subrepresentação das mulheres na política? Nossa, caiu bem na minha vez. Parece até conveniente, mas não foi, viu, gente? Caiu mesmo. Bom, eu não me lembro muito bem exatamente do meu raciocínio, mas como a Priscila, ela repetiu esse final aí, né, sobre as mulheres menos na política, etc., eu acredito que as pessoas precisam parar de dizer para as mulheres o que elas devem fazer, sabe? Eu acho que precisam parar de
colocar o sexo no trabalho, acima do trabalho, né? Dizer que existe o trabalho que é do homem, só o homem vai exercer ele bem, e que existe o trabalho da mulher e que só ela vai exercer bem. Eu acho que a gente tem que ter direito de fazer o que a gente quer fazer, e a gente faz muito bem política, né? Não é só ficar em casa pilotando fogão, porque a gente não nasceu para isso, não foi feita para isso, apesar do patriarcado querer fazer a gente acreditar nisso, né? Então, eu acho que para evitar ou combater, a gente poderia começar a pensar nessa questão do porquê a mulher não pode fazer o que ela quer, do porquê mulher também na política não pode acontecer, ou se acontece, por que a gente, na primeira coisa que ela fizer, ou alguma coisa que der errado ou certo, não sei, a gente vai xingar ela só por ela ser mulher. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode fazer, se apoiar também, né? Mulheres que se apoiam vão mais longe do que as que tentam derrubar umas às outras. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta direito, mas acho que é isso. Respondeu sim. Sara, obrigada, querida. Eu queria agora fazer uma pergunta para a Daniele, e é uma pergunta teórica, né? Essa mesa, a gente não pode esquecer que é uma mesa que ela trata dos feminismos, né? Da sua história, da sua teoria. O feminismo, o movimento feminista, desde os seus primórdios, ele sempre demonstrou uma capacidade de teorizar criticamente sobre si próprio, né? Talvez daí tantas correntes, né, e tantas disputas dentro do próprio, enfim, o mais correto é a gente falar em feminismos no plural. Você falou dessa vertente, que é o feminismo decolonial, e eu quero fazer uma pergunta justamente sobre a epistemologia, né, uma questão teórica mesmo, Daniele, porque assim, né, eu estava lendo um artigo de uma professora da Federal de Pelotas, que é a Luciana Maria de Aragão Palestrin, né, que ela fala sobre os feminismos subalternos, né, que segundo ela, o feminismo decolonial e do Sul, ele faria parte desses feminismos subalternos, que é um campo de estudos, certo? Então, segundo essa autora, os feminismos subalternos remeteriam à subalternidade existente no interior do próprio feminismo, e eles necessitariam dessa condição subalterna, inclusive, para existir, né? O que é uma contradição. A subalternidade, então, ela precisa existir para que esse feminismo se afirme diante, por exemplo, do feminismo moderno, branco, europeu. Então, eu queria saber como você vê isso, já emendando com uma outra questão teórica, que eu ouvi esses dias da professora Estela Franco, né, que eu estou fazendo um curso com ela na USP, e ela estava comentando sobre fazer uma crítica ao feminismo decolonial, que ela diz o seguinte, que ele tem uma trajetória que lembra a de outras epistemologias e outras teorias de outras épocas. Por exemplo, né, eu sou da área de história. No campo da história, nos anos 1960, tinha uma corrente historiográfica que é a história vista de baixo, né, que ela foi muito popular e tudo mais, com nomes importantes relacionados à nova esquerda inglesa, né, e essa corrente historiográfica, ela, marcada por uma leitura marxista, né, dos processos históricos, ela buscava colocar, por exemplo, as mulheres, né. Então, assim, o feminismo decolonial, né, e essas outras variantes desses feminismos subalternos, eles não seriam o mais do mesmo, algo que já existia antes, uma reatualização disso, mas com um nome diferente? Qual é a novidade? Então, essa é a pergunta que eu queria colocar para você. Bem legal esses questionamentos, né? O feminismo decolonial, ele está aproveitando a onda, né? Tanto é que a questão do próprio nome, decolonialidade, é uma onda, é uma moda, ele está se fazendo valer dessa oportunidade da própria conjuntura histórica. Historicamente está havendo uma possibilidade de que determinadas vozes consigam se manifestar, é a moda. Acontece que a existência dessas mulheres elas sempre estiveram aí. Por isso que quando eu iniciei a fala, eu falei, é um feminismo decolonial, é um feminismo indígena, é um feminismo comunitário, o nome é o que menos importa. Na verdade, ele é o domínio do poder. A compreensão do feminismo decolonial exatamente está nessas três áreas, do poder, do saber e do sujeito. Então, existem relações de poder. Essas relações de poder colocam esse feminismo nesse lugar de subalternidade. E vai criar justificativas para que essa subalternidade ela seja necessária, de manutenção das opressões. Então, essa ideia
de feminismo decolonial, ele é necessário porque da subalternidade que ele se ocupa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira quando a gente fala de um sistema de opressão que é o capitalismo. Então, o feminismo hegemônico é real, o feminismo negro é real, o feminismo decolonial é real, e cada um ocupa seu lugar, porque nas esferas do poder, o capitalismo precisa exatamente capitalizar essas lutas e converter elas em lugares específicos onde o capitalismo acha que elas devem ficar. Então, o nosso papel, enquanto pessoas que compreendem as necessidades da manifestação dessas vozes, é entender que elas sempre estiveram aí, as negras sempre estiveram, as indígenas sempre estiveram, as brancas que vão tentar manter a hegemonia do poder sempre estiveram, e a função delas é essa, né? São peças bem alocadas, e o nosso processo de liberdade e de resistência é exatamente entender essas manifestações e esses alocamentos do poder, e entender que esse poder produz um saber, e esse saber ele é capitalizado, né? Ora ele fica dentro das universidades, ora ele ocupa espaços de resistências alternativos, ora ele ocupa as lojas da Riachuelo, da C&A, da Marisa, que agora estão cheias de camisas e modas feministas, né? A gente vê também que existe um espaço hoje midiático de propaganda dos povos tradicionais, porque ser índio hoje está na moda, está dando dinheiro, dá lucro. Então, a gente precisa compreender que esses lugares e esses posicionamentos, eles são práticas do controle desses exercícios de poder. E são essas práticas que vão gerar essas subjetividades, né? Quem são esses sujeitos que defendem e afirmam e teorizam que o feminismo decolonial é o mais do mesmo? São sujeitos específicos, né? São sujeitos que movimentam, são sujeitos que pertencem a essa maquinária. Quem são esses sujeitos que vão dizer que o feminismo decolonial é importante porque há uma necessidade de uma resistência e de uma representatividade? Quem são esses sujeitos que negam qualquer outra variação, né? Então, são sujeitos específicos e manipulados pelo poder. Isso é interessante. Essa ideia de liberdade, essa possibilidade de liberdade, é a gente conseguir transitar deram fundamentações teóricas que deram conveniência ao assassinato de mulheres na justificativa de valorar a honra. Houveram momentos em que as professoras não poderiam se casar, houveram diversos momentos que são alocados por esse exercício do poder, né? E essa ideia, esse posicionamento, ele é hegemônico. Ele está aí exatamente para silenciar e dar voz quando ele acha que é conveniente. Outro dia nós estávamos num debate e um professor questionava sobre os movimentos, né, de resistência. Ele falava, gente, nunca houve tanto silenciamento, eu não vejo mais os movimentos das mulheres, eu não vejo mais o movimento LGBTQIA+, eu não vejo mais o movimento dos negros. E por um momento, eu cheguei até a pensar que o professor estava correto. E depois eu me perguntei, mas quem são essas mídias? Onde que é manifestada essas lutas? Quem são as pessoas que divulgam esses acontecimentos? Né? Então, as resistências, elas acontecem, elas aconteceram e elas vão continuar. Enquanto houver a opressão, a gente vai ter válvulas de escape, e a gente vai aproveitar. Esse momento está tendo uma fissura, onde é possível e é aceitável falar sobre feminismo decolonial. E a gente vai aproveitar ele o máximo possível para que, de alguma maneira, a interpretação de que existe uma identidade, que ela é uma identidade do entre-lugar, ela se faça necessária, né? Agora há pouco, a gente estava falando sobre a questão da mulher na política, e me interessou muito, né? Porque, por exemplo, na ideia de mulher, Damares seria alguém que nos representa politicamente? Então, falar de mulher na política não é simplesmente falar daquele estereótipo que nós entendemos o que seja uma mulher. De repente, um homem é uma mulher, né? De repente, uma mulher não é uma mulher. Então, essa ideia do que é essa projeção de lideração, por exemplo, a questão do nosso lugar, né? Quem é essa mulher que trabalha para uma mulher tradicional que domina todos os conhecimentos
naturais, que sabe os remédios, que entende da natureza, que entende as relações de tempo. Quem é uma médica formada para essa mulher? Qual a representatividade dela? De que maneira elas são iguais, de que maneira elas são diferentes? Então, são pontos de exercícios de poder que a gente vai utilizar desse momento para tentar chamar a atenção e conscientizar de uma maneira de se auto-perceber. Se esse lugar é o lugar do subalterno, se esse lugar é o lugar que, de alguma maneira, representa uma posição social com categorias de privilégio, que esse lugar seja um lugar de plural, seja um lugar de pluralidade. Que o que menos interessa nesse momento é o nome que esse lugar vai ter. Se ele é um feminismo comunitário, se ele é um feminismo indígena, se ele é um feminismo decolonial, ou se ele é um feminismo dos invisíveis, né? Se ele vai ocupar a nova história, se ele vai ocupar a perspectiva de análise discursiva, eu acho que pouco importa se ele trouxer vida, né? Se ele der condições de sobrevivência, se ele der condições para que lamas possam falar, se ele der condições para uma universidade popular acontecer, se ele der condições para uma universidade que não tenha paredes, né? São situações nesse sentido. Então, eu fico muito feliz com a possibilidade de trazer essa discussão, né? Quando a gente entrou em greve, falaram assim para a gente, vocês não podem fazer greve, porque vocês são uma universidade de periferia. E eu me lembro que a gente disse, ok, somos a periferia. Então, o feminismo decolonial é o feminismo do subalterno, somos as feministas do subalterno. Mas é desse lugar que a gente vai falar. A gente não está muito preocupado com o lugar que a gente está, não. A gente está mais preocupado em construir uma identidade. E que essa identidade seja palestina, que essa identidade seja indiana, que essa identidade ela seja caribenha, que essa identidade seja amazônica, e que essa identidade tenha a cor que a gente tem, que a gente não se mate, não tenha vergonha, né? São estatísticas perversas. Quando a gente viu agora recentemente as mães Yanomamis que tiveram seus filhos, né, mortos pelo Covid, e elas não tiveram condições de enterrar seus filhos, perspectiva médica de que aquelas crianças precisavam ser enterradas imediatamente para que evitasse uma contaminação. Todo o resto, todo o legado cultural daquele povo foi deixado de lado. Então, se esse é o lugar da subalternidade, é aí que a gente está. É isso. Alê, siga. Então, eu gostaria de comentar porque a apresentação da Daniela, ela, se é subalterna e se é de periferia, eu adorei ser de periferia, porque hoje eu pensei sobre a hashtag da Brigitte e as empregadas domésticas a partir da fala dela. Né? Eu não tive esse pensamento antes, eu tive esse pensamento no momento, quer dizer, o feminismo é movimento, né? Ele é esse movimento. E por que ser de periferia é tão ruim, né, gente? Por que nós queremos esse lugar da periferia que é o lixo, né, que é o povo pobre, né, por que ninguém quer ser de lá, se a periferia é tão rica, né, se nós somos um país periférico, e nós, porque lá a gente é sensacional, lá tem água, lá tem tudo, né, então ser de periferia, sei lá, não deve ser tão ruim assim, vamos combinar, né, criar uma palavra, e o estigma da palavra, e aí a gente não quer se identificar mais com aquilo, que a gente sempre foi, país periférico, a gente é de periferia, né, e construir em cima da periferia. E aí eu fiquei pensando nisso que a Dani falou, que ela falou que o subalterno, o decolonial tem a ver com poder, com saber e com o sujeito, e como é que se constrói essa minha ideia de sujeito, né? Quem constrói a ideia de sujeito que eu sou é uma mídia corporativa, burguesa, que fala de mim, através de mim, nunca sobre mim. Não é? Vai nos jornais aí que eu não leio mais, mas né, quem tem estômago, vai na mídia tradicional corporativa, onde está todo o poder do capital, e perceba como é que eles falam dos Yanomamis. E é por isso que eu não sou a favor de defender mulher fascista, porque isso que foi feito com a cultura dos Yanomamis foi feito em nome de mulheres fascistas. Não é? Que desrespeitam a cultura e o legado, e que impõem o conhecimento que não é periférico, que é o científico, que é o verdadeiro, em cima da cultura, que nunca deveria ser
estuprado dessa forma. Tocado eu não diria, já tocaram, né? Foi 1500 e tal, mas estuprado dessa forma, né? Então, tudo isso tá misturado. E aí, Dani, eu fiquei muito pensando nisso, que quando a gente divide, a gente enfraquece. Feminismo é isso, feminismo marxista é aquilo, corporativo é aquilo. Vamos juntar todo mundo na mesa e ver se não dá um caldo, se não dá 99%, né? A Djamila me ensinou uma coisa numa palestra que ela deu, gente, fiquei arrepiada com aquela mulher. Ela falou, vocês nos acusam de ser identitários, da gente ficar lutando só pelos negros e pelas mulheres. Gente, vamos fazer a conta agora, eu vou ampliar. Negros, mulheres, LGBT, já deu a população inteira. Isso não tem nada a ver com identitarismo, né, no sentido, sabe, ruim que eles ficam falando, como se fosse uma lutinha, sabe, umas coisinhas aqui, o gay pode casar, a mulher pode trabalhar. Não, meu filho, presta atenção, é a população inteira, que daqui a pouco se une, né, se a gente entende que a gente é repartida o tempo todo, porque a gente é repartida o tempo todo. Né? Eu acredito nisso, acredito naquilo, fica cada um no seu lugar. O dia que juntar esse negócio todo e a gente se olhar nos olhos, esse negócio, essa panela, não vai aguentar. Obrigada, Lê. Gente, para encerrar essa segunda rodada de perguntas, eu vou fazer uma pergunta para a Sara, certo? Sara, muito bacana o seu projeto de pesquisa, né? Te desejo sorte, êxito aí, você está em boas mãos, né? Sendo orientada pelo Paulo, professor Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta, se você pretende estudar, enfim, né, trabalhar com os estudos que levam em consideração essa divisão sexual do trabalho, né, em relação ao campo das ciências agrárias. E eu pensei imediatamente na questão da agroecologia, né, tanto que uma frase muito célebre é sem feminismo não há agroecologia. Então, assim, a mulherada que tem trabalhado nas questões de agroecologia, os homens também, né, que trabalham nessa área, tem pensado muito nessa equivalência da opressão que o patriarcado exerce sobre a mulher, né, e a opressão que o capitalismo exerce sobre a natureza. Então, eu queria saber se você pretende se debruçar sobre os referenciais trazidos pela agroecologia, e, enfim, se você, como você pretende fazer esse diálogo aí dessa ciências agrárias? Sim, eu amo agroecologia, adoro agroecologia. Aprendi a gostar, busco conhecer muito a respeito, não sou um expert ainda, né, mas estou no caminho. Percebi que as coisas estão muito interligadas e a gente não percebe, às vezes, de tão enraizado que o problema está no nosso meio, né. Eu conheci a agroecologia através da Pauliene, e ela me mostrou, assim, uma outra visão da vida e como isso engloba o feminismo, como isso engloba a mulher, a mulher ser dona de si, né? E até mesmo em algumas leituras que eu fiz com o Paulo, né? Alguns referenciais teóricos. Um dos livros que eu gostei muito, 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 e eu vivo falando dele, é sobre o Caliban e a Bruxa, que fala muito sobre a mulher do século XX, né, 19, 20, e retrata sobre como o patriarcado foi construído sobre corpos femininos, né, sobre como o Estado e a religião se sentia dona do corpo feminino a ponto de dizer que não, você vai ficar em casa porque você vai reproduzir mão de obra pra gente, e os homens vão pra rua e eles vão produzir essa coisa toda. Então, se eu tiver oportunidade, sim, eu quero dar continuidade ao estudo de gênero, as questões de divisão sexual do trabalho, quero agregar mais a respeito da agroecologia no meu projeto, sim. Inclusive, olha aí, hein, Paula? Ó, vamos trabalhar isso juntos. Maravilhoso. Bom, meninas, agora entrando na terceira rodada de perguntas, eu pensei em fazer algumas questões que foram questões mais gerais, né? E vocês respondem, enfim, à medida que cada uma achar que enfim, que pode acrescentar algo para a discussão, tá? Então, eu vou começar aqui com uma questão feita pelo professor Paulo, que ele diz o seguinte, né? Na opinião das convidadas, o movimento feminista já passou a contemplar suficientemente a intersecção, né, de raça, ou ainda é um movimento branco e restrito às universidades?
Aí já emendando na questão da Letícia Alves, né, poderiam falar um pouco sobre lugar de fala? Como podemos contribuir ao movimento LGBTQI+, sem ser ou parecer invasivos ou desrespeitosos, né? Acho que uma outra pergunta que ficou bem geral também, né? Meninas, pergunta da Tati Maria. Vou fazer uma pergunta estranha aqui. Vocês andam com objetos para defesa pessoal? Então, vou terminar essa rodada e abro para você. Posso responder sobre a pergunta do Paulo? Posso? Bom, eu, particularmente, bom, claro que nada do que eu disser é a verdade absoluta, claro, e enfim, mas eu acredito que o feminismo, ele ainda tem cor, ele ainda tem gênero, ele ainda tem idade, ele tem classe social, porque, por exemplo, você não vê o feminismo chegando na periferia ou nos lugares mais pobres, você não vê o feminismo chegando em uma senhora com seus 70, 80 anos num quilombo, por exemplo. Então, o feminismo, existe, né, a interseccionalidade e uma luta feminista voltada para isso, mas é ainda, ao meu ver, um pouco elitista. Quando a gente fala sobre movimento feminista, esses dias eu li uma moça, e eu esqueci o nome dela agora, mas esses dias eu li uma moça dizendo que quando a gente fala sobre movimento, que ela não gostava muito dessa palavra movimento, e eu até concordo um pouco com o que ela diz, né? Que ela diz que movimento é quando existe um marco zero para alguma coisa acontecer. E quando a gente fala de ela prefere a palavra esquema, inclusive, né? Esquema feminista e etc. Mas quando a gente fala que é um movimento feminista, a primeira coisa que vem na nossa mente é a questão que aconteceu, né, das mulheres irem para a rua lá na década de 60. Mulheres que não puderam ir para aquela luta, né? O feminismo, ele acontece há muito tempo, desde esse tempo, para as mulheres irem trabalhar fora de casa. Uma mulher negra ficava na casa delas cuidando do filho delas, por exemplo. Então, a mulher, ela já vem de uma luta desde antes disso. Eu acho até que é um pouco errado o conceito de movimento, da gente definir isso como o start do feminismo, sendo que, na verdade, não foi. A mulher luta há muito tempo, tanto para sobreviver, quanto para ter representatividade. Então, sim, eu acho que ainda é voltado para as universidades. Normalmente você escuta sobre feminismo de alguém que está na faculdade ou que já esteve. Você não escuta de feminismo, sei lá, de duas vizinhas que estudaram só até a quarta série e estão sentadas na rua e falam de feminismo. Elas não falam de feminismo. O feminismo ainda é um pouco academicista, infelizmente. A Lê ou o Dani querem responder as perguntas? Não? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Dani também, né? Eu quero também, Vai lá, Alice. Pode ir, Alice. Eu penso nisso também, que ele vem de movimento, ele está ainda enraizado na academia, e claro, isso que ela falou é muito forte, né? Chegar na periferia, qual é o caminho da periferia, né? Eu acho difícil que ele chegue por outras vias, né? Senão, isso que escapa da estrutura social que bloqueia os movimentos sociais, o feminismo especificamente, né? Porque na periferia tem muitos movimentos, né, gente? Tem muita coisa acontecendo, é orgânico. Mas eu acho que o que sai do bloqueio é a escola, né? E aí a escola média, técnica e universitária, ela faz chegar, né? E aí quando chega, é sucesso, tá? Porque espírito de luta as mulheres têm, porque elas já lutam mesmo, né? Então, agora é só é só agregar. Eu podia ter isso, não tenho? Então, o negócio vira uma coisa muito boa, né? Aconteceu um fato interessante no campus que eu trabalho, que eu criei, logo quando eu cheguei, um coletivo com as meninas e tal. E um caso específico de uma aluna que foi participar do coletivo e ela foi proibida pelos pais de participar. Isso diz muito, gente, sobre tudo, sobre o feminismo, sobre eu ser mulher, sobre eu ser mulher branca. É uma aluna negra.
a família negra, e a família proibiu ela de participar, e eu fiquei assim arrasada, porque ela tinha uma garra, eu vi ali um potencial revolucionário, eu fiquei muito chateada. E aí ele parou de funcionar para ela e tudo, eu, né, lambi as minhas feridas, e logo depois ela fundou o Coletivo Negro. Isso me fez pensar várias coisas, sabe? Me fez pensar assim, tudo bem que ela não está no coletivo feminista, mas ela está num coletivo tão revolucionário quanto, né? Porque a questão de raça no Brasil é também uma panela de pressão. Então ela está ali fazendo outra revolução, né, da qual eu não posso participar, mas não ativamente, pelo lugar de fala aí, né, que é a outra pergunta, posso ir lá contribuir, mas não posso ir lá falar, e eu posso olhar para aquilo e dizer assim, foi esse espírito do feminismo, de desigualdade, né, que abriu também outra brecha para ela, porque, olha que doido, né, na cabecinha dela, muito esperta, ela falou assim, tudo bem, minha família não quer nesse movimento de bruxa, é bem isso, né, os estereótipos, é um movimento de bruxa, essas mulheres encalhadas, sabe, essas mulheres sem sexo, não é isso? Mas no movimento negro pode, porque o movimento negro é legítimo, entendeu? Porque a opressão, né, para ela, né, para eles lá, era uma opressão mais legítima. Para mim, gente, pode fazer a pessoa, às vezes, que nem estava tão, assim, ligada, se ligar em algo que é absurdo no Brasil, que é o preconceito de raça, que é o racismo, que é uma desgraça, né, que é um câncer. Então, para mim, tá tudo certo. E aí eu acho que, sim, ainda é um movimento esbranquiçado, digamos assim, acadêmico, né? A gente tem essa necessidade que ele continue assim, a gente tem que tirar isso de nós, porque ele tem que ser teórico, mas ele tem que ser movimento político, e movimento político ele está onde? Nas pessoas. Então, os livros são importantes? São muito importantes, mas fazer coletivo é importante, projeto de extensão é importante, né? Tanto que isso movimenta as pessoas que nunca vão ler os livros que nós lemos, mas vão se identificar com as coisas que estão lá. Vão se identificar com as coisas que nós aprendemos e que, não sei, talvez, né, dê tempo da pessoa adquirir o saber ou dela compartilhar o saber dela que é diferente do meu. Mas talvez vai dar tempo só de entrar na luta mesmo, sabe? De ser uma soldada. Cada história é uma história. Então, isso de não chega nas mulheres mais velhas é algo que não dá para falar para minha mãe, por exemplo, mãe que trouxe um livro da Butler para a senhora ler. A senhora lê? Não dá. Mas dá para dizer para ela assim, tá vendo isso aí que está acontecendo? Né? Isso é luta também. Então, eu acho que as pessoas podem ser trazidas de várias formas, né? E a academia não atrapalha, gente, ela deve ser o caminho, ela deve ser a porta aberta por onde a gente passa ali, se esquivando, porque é bem de periferia o movimento, então tem que se esquivar, a gente vai se esquivando e ampliando, sabe? Até chegar a todas as mulheres, as 99%, porque 1% não precisa de nós, para nada. Né? Infelizmente, é 99% que precisa, então toda porta que a gente encontrar aberta, a gente tem que ir. Né? Sem achar que é movimento isso, movimento aquilo, fazer. Eu, por exemplo, eu não gosto de feminismo liberal, vocês já viram, né? Gente, eu curto todos os memes das minhas alunas, põe uns negócios lá, que lindo, isso mesmo, não dá moral pra esse cara não, entendeu? Porque é isso que ela tá fazendo, e ela é uma mulher, tem que dizer para ela que tá tudo certo, entendeu? Vem pro capitalismo aqui, vem destruir o capitalismo comigo, mas enquanto você tá falando de maquiagem aí, eu acho um absurdo mesmo de ter que maquiar, entendeu? Eu acho que é por aí, né? Inclusão. Eu vou no mesmo raciocínio, né, das falas anteriores, na mesma linha. Infelizmente, ainda o feminismo ainda não se apropriou da intersexualidade, da interculturalidade, ainda não. Até porque a Angela Davis mesmo já fala, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade muda. E a gente ainda não teve essa mudança radicalizada, né? Mas, por outro lado, a gente vive um período bastante frutífero. Inclusive,
preocupante. Preocupa um pouco hoje, sobretudo a questão das universidades, o retrocesso que a gente vem passando, pelas questões econômicas, pelas questões políticas, sobretudo a escolha dos reitores, né, a retirada da autonomia das universidades, e principalmente agora nesse período da pandemia, onde nós estamos distantes dos nossos pares. E, de certa maneira, a universidade volta a se elitizar, porque a internet ela ainda é um lugar privilegiado, né? No norte, em particular, no interior, que a unidade onde eu trabalho, ela fez parte da democratização do ensino superior, a gente teme aí um certo retrocesso. E a gente tem uma previsão um pouco negativa, que parece que a universidade está voltando a se tornar elitizada. E isso nos preocupa, porque a ampliação do ensino superior, de alguma maneira, ele começou a atingir essas zonas periféricas aí, né? Os projetos de extensão, eles começaram, no nosso caso, no Amazonas, começaram a atravessar o rio, começaram a chegar em outras comunidades que antes nós não chegávamos, né? Então, algumas coisas nos preocupam. E, sim, a questão do feminismo é elitizado, a própria terminologia, a origem dela, né, nós que estudamos, se recusam hoje a usar a palavra feminismo, né, por conta dessas raízes elitizadas. Mas eu penso que o caminho que a universidade estava seguindo era um caminho mais próximo de tornar um discurso mais próximo da realidade. Por isso que eu volto a falar que nos preocupa bastante, nós que dialogamos aí de alguma maneira com os movimentos sociais, esse distanciamento, a questão da virtualidade nos assusta, nos preocupa, a questão desse distanciamento dos alunos com a universidade levam eles para o mercado de trabalho e não trazem ele mais de volta, porque a necessidade de comer ela é muito mais emergente, e as discussões, elas precisam. A gente precisa estar alimentado para discutir o feminismo, a gente precisa não estar morrendo de calor, a gente precisa de umas certas condições para discutir o feminismo, né? Então, infelizmente, ele ainda é bastante elitizado. Mas, como a fala da Alessandra me toca bastante, porque nós não precisamos ter atuações idênticas. E nós sentimos primeiro pelo tato, a gente se indigna, né? Então essa indignação, essa sensibilidade, ela é de todo mundo, ela é do homem, ela é da mulher, ela é da criança, ela é do idoso, ela é do jovem. Então a gente precisa de alguma maneira se apropriar da indignação e a partir da indignação alimentar essa indignação com o que for possível, com música, com filme, com teoria. Mas cada um vai ser alimentado de uma maneira diferente. E essa maneira diferente não significa ser uma alimentação melhor ou pior, mas que esse exército e essa construção desses indivíduos, desses seres humanos, que aí é importante a gente perceber que não existe mais essa dicotomia, né, de ser homem e de ser mulher, mas esses seres humanos que vão perceber que existe um lado que está sendo oprimido em detrimento de outro, e que se essa opressão ela for extinguida, a gente vai poder viver numa sociedade mais conveniente, é que nos interessa. E aí a questão, né, do feminismo, o feminismo decolonial, ele tem alguns conceitos bem específicos, né, que parece que eles vão entrar em choque, parece que vão contradizer, mas não são. Eles são visões de lugares que chamam a atenção para pessoas que estão em outros lugares, são lugares diferentes. Então, tem duas terminologias que eu acho importante, que é exatamente na quebra dessa ideia elitizada do feminismo. Uma delas é a questão que se chama viajar entre mundos. Viajar entre mundos é mais ou menos eu conseguir sair do meu lugar. Não precisa ser uma saída física, não precisa ser uma saída intelectual, mas Travou, gente? E agora? Viajar por esse mundo
ao viajar por esse mundo... Travou a minha? Pode continuar. Travou, Priscila? Travou, mas já voltou. Tá. Tá ótimo. Então, ao viajar, né, passar por esses mundos, a gente deixa de ser outsiders e passa a ser pessoas comuns, que têm experiências semelhantes. Nunca vão ser experiências iguais. Então, o feminismo decolonial, ele fala um pouco sobre isso. Nesse sentido, isso é movimento, né? A gente entende que isso é movimento, e a gente entende que é movimento porque o poder, ele é um exercício. Ele não está assim concentrado num lugar específico. Eu vou dar um exemplo bem, bem prático aqui do Norte. As mulheres do Norte, que vivem na capital ou vivem numa condição econômica um pouco mais favorável, infelizmente ainda tem a tradição de trazer uma menina do interior de uma comunidade. E é interessante isso que eu estou falando, porque hoje mesmo a gente conversava sobre isso, que essa menina, ela não tem nome. Ela é a menina que vem ajudar na minha casa. É a menina que vem cuidar dos meus filhos. E quem é essa? A família não consegue dar condições de sobrevivência para ela, então ela prefere deixar que essa menina vá para outro lugar, na esperança de que ela possa ter uma educação melhor, que ela possa ter relações sociais melhores, e essa menina acaba sendo oprimida de uma outra maneira, ficando no quarto dos fundos, ocupando um lugar da casa que não é o lugar do convívio familiar. Então, isso acontece bastante ainda no Norte, né, que são as cunhantãs, né? Então, nessa visão do feminismo decolonial, fazer essa viagem para o lugar dessa menina é entender que essa menina precisa ter condições de ficar lá onde ela está. Ela não precisa sair de lá. E lá ela precisa ter condições que não precisam ser iguais às minhas. Ela não precisa, por exemplo, ter internet, mas ela precisa ter um lugar para ela estudar. Ela não precisa, por exemplo, ter um carro, mas ela precisa ter condições de locomoção, que são condições essas que vão garantir a permanência dela naquele lugar, com aquela família. Outro conceito muito importante é o conceito de transculturalidade, que vem lá seria uma tradução não muito literal, do inglês, que seria o impurity, quer dizer, você não se sentir o impuro, não se sentir o estranho, não se sentir o extraterrestre, né? Porque o que acontece é que essas meninas, por exemplo, quando elas vêm para as casas da capital, elas acabam se sentindo o estranho no ninho. Então, mesmo quando outras situações são oportunizadas, elas acabam não aceitando por entenderem que são impuras, que são pessoas estranhas àquele lugar. Então, o feminismo decolonial, nesse sentido, não se apropria do termo lugar de fala. Porque o lugar de fala, nessa visão, ele deixa a pessoa estática, como se ela não pudesse sair daquela posição onde ela se encontra. E quando, de repente, uma pessoa tem um lugar privilegiado, ela não só pode, como deve, falar por aquele que não está naquele lugar de privilégio. Então, o lugar de fala, de alguma maneira, numa perspectiva de não movimento, ele acaba limitando as vozes quando há oportunidade para que outras vozes sejam ditas. E é interessante entender que não é falar pelo outro, porque a gente não quer que ninguém fale pela gente. Cada um precisa ter o seu espaço de voz. Mas se eu tenho a oportunidade de falar por aquele do qual pertence a um mundo que eu conheço, mas que não estou naquele lugar, que eu possa me apropriar disso. Então, nesse sentido, o lugar de fala não me coloca como negra, não me coloca como indígena, não me coloca como trans, não me coloca como outra categoria que os lugares nos colocam, o poder tenta nos colocar. Nesse sentido, eu sou um indivíduo que entende que aquele momento, aquele espaço é uma oportunidade para deixar vozes outras, inclusive vozes anteriores às minhas, vozes que de alguma maneira, que são vozes seriam seres infames, sujeitos, mulheres que foram queimadas, mulheres que foram apedrejadas, mulheres que não tiveram a oportunidade de ter suas mortes de alguma maneira justificadas. Então, já me adiantando um pouquinho, né?
Para a gente, o lugar de fala, a teoria de lugar de fala, ela é importante, nós não desmerecemos, porque ela dá visibilidade, mas para o feminismo decolonial, ela não é um lugar fixo. Nós podemos nos movimentar exatamente porque o poder está em exercício, e ao nos transpassar, ele tenta nos localizar, e é isso que nós não queremos. Nós queremos ser conhecidos como indivíduos humanos que passam por outros mundos e que não são reconhecidos como impuros e não são outsiders. São seres que pertencem a uma terra que não foi dividida por ninguém. Essa divisão de terra foi dividida pelo poder, né? Ele que disse para a gente onde estão as fronteiras. E a gente não aceita esse lugar de fala porque o lugar nos para, e a gente não quer parar. Mas a gente respeita e entende a importância dele, né? Só que a gente entende que o poder, ele está em exercício, e isso aí é bem, bem fundamental, né? Aí, quando eu falo isso, não é no sentido de romper lutas e quebrar laços, não, pelo contrário, mas mostrar outras ideias, outras possibilidades, e que não nos limite, né? Nessa sociedade, não basta ser só, né? Eu já falava isso, não basta ser só contra o racismo, né? A gente tem que ser antirracista, a gente tem que ser... Houve oportunidade, fale, né? Fale, se reconheça, se coloque naquele lugar porque você tem a oportunidade de experimentar outros mundos. Você pode não ter a mesma sensibilidade da sensação, mas a noção você tem. Isso que a gente tem a trazer. Obrigada, Daniele, maravilhoso. Gente, já vamos encaminhando para o final. Eu agradeço a presença de todo mundo que assistiu até aqui. Foi muito bacana, acho que todo mundo aprendeu muito. Mas antes de encerrar, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, pensando que temos um evento aqui com pessoas que pertencem ao Instituto Federal, temos a Daniele, que é professora de uma universidade federal, e eu queria fazer a pergunta do Rafael, dar alguns recados para vocês. Fiquem aí, gente, não saiam, por gentileza, tá? Então, a pergunta do Rafael Bastos é a seguinte: na opinião de vocês, existe diferença entre os movimentos sobre a temática feminista dentro dos institutos federais e nas universidades? Obrigada a todo mundo, valeu, continuem aí, tá acabando, gente. Bora! Essa pergunta, quando eu li no chat, eu morri de rir. Eu achei muito legal. Sim, existem e são super importantes, porque eles dão possibilidades de disputa de local, né? Aquilo que eu vinha falando ainda agora. A gente não está na universidade disputando um local, um pedestal, não é nada disso. É importantíssimo que a universidade seja pluralizada, é importantíssimo que ela tenha oposição, é importantíssimo que dentro da universidade a gente tenha espaços para que as pessoas consigam pensar diferentes e sair de dentro dos seus quadradinhos. Se a universidade tivesse um único movimento, não seria saudável, né? A gente precisa nos misturar, ela precisa ter cores, né? Tem aquela frase maravilhosa que a universidade precisa ser pintada e colorida com as cores do povo. Então, o povo, ele é múltiplo. Como que a gente vai... né? Mulher quem, né? De novo vem essa pergunta. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Oi, mulher quem? Quem é essa mulher? Essa mulher consegue me representar? Representa a minha avó? Essa mulher imigrante? Quem é essa mulher? Mulher quem? Então tem vários feminismos dentro da universidade, ainda bem, e que eles se multipliquem. Que eles se multipliquem, porque em algum momento eles se encontram. E é nesse encontro que a gente vai construir coisas maravilhosas aí. Eu ou você? Pode ir. Bom, eu acredito que existe diferença, claro. Como aluna de um instituto federal, eu percebo que no instituto o feminismo ele é tratado de outras formas, sabe? De uma forma bem inicial, digamos assim, porque tem muitas alunas muito jovens, tem, né, ensino médio, e não dá para a gente poder tratar com a mesma linguagem um aluno de ensino médio com um aluno do superior, sabe? Então, eu acho que, de início, quando os movimentos feministas
eles começam no instituto, pelo menos no IF eu tive essa sensação, de que ele começa bem assim, do zero mesmo, com palavras bem acessíveis, assim, sabe, de fácil entendimento, e para as meninas, eu acredito que, bom, eu já tenho 25 anos, mas eu acredito, a minha irmã, quando ela tinha 16, 17 anos, ela estudou no campus e todas as falas feministas que ela escutava, para ela, era um choque de realidade, era, meu Deus, eu quero me inspirar nessas mulheres, eu quero fazer assim. Então, é muito, muito, muito importante. É como se estivesse preparando as meninas novas, mais novas, para chegar justamente na universidade, sabe? Mostrar para elas que o mundo vai além mesmo, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante. Eu não fiz ensino médio em um instituto, eu estudei em escola estadual e eu acompanhei muito a Tati, acompanhei muito a Pauli enquanto professora de ensino médio, e eu percebo como elas mudam a vida das alunas de 16, 17 anos, né? A Alessandra eu não acompanhei, nem a Priscila, mas eu tive muitas notícias a respeito delas e de como o início, assim, do movimento feminista no IF começou através delas e como isso muda a visão das pessoas, das meninas, dos servidores, dos professores, homens que estão naquele local, né? Eles podem até não saber o que é exatamente, não ter o conceito, mas, tá aqui no campus, isso acontece entre nós, e é verdade. Então, assim, é diferente, porque eu acho que, como ela disse, como a Daniele disse, né, que na universidade já fala-se mais sobre pluralidade, etc. No Instituto fala, mas é um pouco mais contido nas falas, sabe? E é necessário, eu acho, inclusive. É muito necessário ter essa inclusão com todas as meninas, com todas as mulheres do campus. Eu não sei se tem diferença, assim, a diferença vai ser sempre de percepção, né, você está falando de um lugar aí, né, um lugar de fala, né, voltando. Você está falando de um lugar, eu fiquei 11 anos em 3 universidades diferentes e eu me identifiquei com algumas questões do feminismo, nunca com a literatura ou sobre o feminismo e a literatura, eu estudo literatura há muitos anos, mas foi no instituto, como professora, que eu me descobri feminista, isso eu posso dizer. Que foi lá, que foi naquele movimento pessoal, eu viajava 800 quilômetros por semana, eu deixei para trás a minha... Isso, para mim, talvez foi o start, né, foi a indignação, né, Daniele, talvez, né, que precisava ser tocada, né, o meu calcanhar de Aquiles foi tocado ali, pode ter sido a minha maternidade, e a distância que eu me reconheci feminista, e que eu comecei a me enxergar como muito oprimida, oprimidíssima, assim, cada viagem era uma opressão que eu descobria, assim, e aí eu fui ficando muito, muito revoltada, e essa indignação cresceu, e aí eu fui sentindo vontade de saber mais, de estudar, de ler, de conversar, de conhecer as mulheres, de saber como é que elas pensavam, e começou o movimento. Sabe, eu acho que para mim, pessoalmente, precisou de um acontecimento trágico, essa é a tragédia da minha vida, viajar e ficar longe de uma criança pequena. Essa tragédia impulsionou esse movimento, que hoje é natural para mim. O feminismo, ele é um jeito de ver o mundo. Ali, o meu Bambuí fez o jeito de eu ver o mundo se transformar completamente, e eu nem posso dizer o tanto, eu só posso dizer que foi uma revolução, uma pequena revolução dentro de mim. E eu não consigo imaginar minha vida mais sem ser feminista. Agora, eu sou antissistêmica, né? Como diz a Priscila, eu quero reconstruir tudo, porque eu acho que tá tudo errado. Eu quero destruir e a gente começar de novo, sabe? Porque tá tudo tão errado, eu sei que não é possível, mas aí eu quero também no outro dia. Um dia eu acho que não é possível, no outro dia eu falo, tudo bem, dá para fazer, tem braço para isso, porque é movimento mesmo, né? Eu acho que é assim, a diferença para mim foi essa. Enquanto eu tinha uma vida emocional relativamente confortável, né, talvez eu não achasse que eu precisava lutar. Acho que foi isso. Quando eu achei que eu não estava tão confortável na minha própria pele, aí nasceu em mim esse outro ser,
porque é uma outra mulher, com consciência de mulher, né? O que faz a gente ser mulher é essa consciência do ser, do que é ser mulher. E ser mulher, gente, numa sociedade como a nossa, é ser oprimida. A partir do momento que eu tive conhecimento, consciência da minha opressão, da opressão que eu sofria todos os dias, consciente ou inconsciente, e isso é um jogo, né, na sua cabeça, aí esse movimento nasce, e aí agora esse movimento se transforma todo dia, e é emocionante. Eu quero falar rapidamente do Lugar de Fala, eu sei que essa live tem 5 horas. Gente, Lugar de Fala, o livro da Djamila, eu acho que ele foi super mal interpretado. Ele tem uma história de má interpretação, a gente precisa desfazer isso. Isso é um compromisso ético da gente, das feministas. O Lugar de Fala, eu vejo as pessoas falando do Lugar de Fala, é assim, muito louco. Pessoas que não leram o livro, tudo bem, gente, a gente fala de livros que a gente não leu. Tem um livro sobre isso, tá? Eu tenho um livro de um filósofo sobre como falar de livros que não lemos. Beleza, tá? A gente fala de livros que a gente não leu. Eu nunca li Don Quixote. Eu dou aula, gente, de Don Quixote, porque eu preciso falar das coisas que estão em Don Quixote. Beleza, tá? Mas só que o Lugar de Fala, ele é um livro que não dá para você falar sem ter lido, porque ele é sobre isso, é sobre o seu lugar de fala. Então aí eu vejo que é um paradoxo as pessoas falarem do livro que não leram. Ele foi super mal interpretado. A Djamila nunca disse, em nenhum lugar, nem no livro, nem em entrevistas que eu vi, que o branco não pode falar de negro. Ela nunca disse isso. O branco não deve falar da dor do negro. Caraca, isso é tão óbvio. Eu não sei o que é ser negra. Eu não sei, gente. Eu não sei o que é que as mães de filhos negros passam, porque eu sou branca e a minha filha é branca. Então, minha filha nunca vai chegar em casa, por exemplo, e vai falar assim, mãe, me chamaram de macaco na escola. Essa é uma dor, gente, que eu não tenho, não posso falar dela. Eu posso me compadecer, eu posso ir lá brigar, entende? Eu posso ir lá fazer um escarcéu, mas eu falar dessa dor, eu não posso. É isso que a Djamila estava dizendo no livro. O que ela está dizendo é, nós negros fomos narrados a vida inteira. Todas as nossas vidas, emoções foram narradas pelos brancos, nós queremos narrar. Isso é lugar de fala. Então não quer dizer que você não possa fazer pergunta para as pessoas, sabe? Não quer dizer que você não possa conversar com os negros, porque vira um negócio tão louco as pessoas falando desse livro, que é um desajuste, sabe? Uma deslealdade intelectual com o livro dela. Eu já vi gente na televisão falando assim, agora é assim, bicha fala de bicha, homem fala de homem, mulher fala de mulher. Esse é lugar de fala. Isso é uma deslealdade intelectual. O livro é muito mais do que isso. E o livro nos ensina que a gente deve ouvir a dor do outro. A gente pode até falar da dor, mas vai lá ouvir primeiro, sabe? E por exemplo, num evento de mulher, os homens devem se calar mais do que eles acham da própria cultura. Isso é que é lugar de fala. Então, um conselho para todo mundo sobre o livro Lugar de Fala. Vamos ler o Lugar de Fala. Vamos ouvir a Djamila. Porque aí eu acho que a discussão vai ser mais, sabe, honesta. Porque isso também é desconfigurar o feminismo. É desconfigurar o feminismo negro, sabe? É um desserviço que as pessoas fazem. Isso é um ataque para deslegitimar a luta feminista, deslegitimar a luta negra. E, mais uma vez, para calar uma intelectual negra. Basicamente, é isso. Ai, gente. Eu tinha preparado todo um encerramento aqui na minha cabeça, mas vocês acabaram comigo nesses últimos minutos finais. Meu Deus do céu. Eu tô chorando aqui há horas, né? Não sei nem se eu vou conseguir me despedir da maneira que eu gostaria. Quem está assistindo essa live hoje, ou quem vai assistir essa live gravada, saibam que esse privilégio que vocês estão tendo aqui hoje, gente, poucas pessoas tiveram naquele FMG, e vocês estão aqui na presença de mulheres que a gente não encontra todo dia e em qualquer lugar, né? Que são mulheres extremamente fantásticas e, nossa, eu não tenho nem palavras, né? A Alessandra e a Priscila, junto com a Laís, são as fundadoras de todo esse movimento que a gente está vendo aqui agora, que a gente tem visto nesses 4 anos, não só na Revolução do Gênero, mas o pontapé inicial, assim, para os trabalhos recentes que dizem respeito a gênero e sexualidade no IFMG Bambuí.
Assim como a Alessandra, foi no IFMG que eu me descobri feminista e esse movimento se transforma na minha vida todos os dias. Quando eu conheci Daniele, né, muito recentemente, há alguns meses, Daniele revirou meu mundo feminista de cabeça para baixo, com esse conceito de feminismo decolonial, né, como a Jéssica comentou lá no bate-papo. Eu me senti assim, totalmente analfabeta, mas ao mesmo tempo tão apaixonada de ouvir aquilo que eu estava ouvindo e de conhecer essas mulheres, né? E da Sara eu não posso nem falar muito, tá, gente? Porque aí eu choro mesmo. Sara era minha aluna, né? A gente é amiga agora, acima da relação de professor-aluno, e é esse furacão, né? Essa força da natureza que traz para a gente assim tanta humanidade nos debates, e ela sempre consegue pegar aquilo que a gente discute e trazer para um lado que nos comove, que nos faz repensar, né? Tudo que a gente já passou, ou correlacionar com histórias de mulheres que a gente conhece. Então, meninas, eu não tenho palavra para agradecer essa mediação brilhante, Priscila, que você fez, e essas falas brilhantes, Alê, Dani e Sara, que vocês fizeram aqui hoje. Muito obrigada, vocês são maravilhosas. Se tivesse gente aqui nessas salas, ia estar todo mundo batendo palma de pé para vocês, porque vocês foram geniais, viu? Eu queria agradecer também ao Gilberto, o servidor do IFMG, que ajudou a gente a fazer essa transmissão hoje, que foi muito bacana, né? A gente conseguiu curtir, assim, até o último momento. O número de gente assistindo a live não... Amanhã a nossa mesa de encerramento, né? Quem organizou essa mesa foi o pessoal do Coletivo Negro. Assim como hoje, a gente vai começar às 6h30 com o Momento Cultural, e às 7h começamos as palestras gravadas. Quando acabar a última fala, mudamos de link para um link ao vivo, para que vocês possam interagir com os ouvintes e os ouvintes com os participantes, tá? A mesa de amanhã, então, tem como tema amor, gênero e raça. Não quero mais agir como homem, quero agir como eu mesmo. Então, essa mesa vai discutir as masculinidades, especialmente as masculinidades relacionadas à comunidade negra, né, aos homens negros. Quem vai mediar esse debate é a Jéssica Souza, maravilhosa, nossa aluna da zootecnia. Ela é membro do coletivo Negrominira, do IFMG. E os palestrantes vão ser o Paulo Lourenço, o nosso assistente social lá da reitoria, né? Servidor do IFMG. E o Marcos Nascimento, que ele é produtor de conteúdo para o YouTube de um canal chamado Revolta Popular. Então, vai ser maravilhoso. A gente espera todo mundo amanhã. Compartilhem aí os nossos links. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. A gente se vê amanhã.